Momento de reflexão. Amados ouvintes, somos gratos a Deus por mais um momento de reflexão dentro do programa Graça e Vida, conosco o nosso irmão Hanoi. Ele vai aqui iniciar e a gente, dentro do possível, acompanha. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, ela que é maravilhosa e é a razão principal da existência desse programa. É a palavra de Deus, é procurar expor, mostrar, de forma que haja compreensão a palavra de Deus. Mano, pode iniciar e, se for possível, a gente pode conversar um pouco. Fique à vontade. Amém. Mais uma vez, eu Glória saúdo a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente neste momento, você que está nos ouvindo, e mais ainda ouvindo a palavra de Deus. Palavra essa que transforma vidas. Palavra essa que nos traz a melhor notícia que o homem pode ter aqui em terra. Glória a Deus. Que o homem pode ouvir. Notícia essa é que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito no Evangelho que João escreveu, no capítulo 3, o verso 16. Aleluia. Mas, irmãos, a missão de Cristo é nos dar a salvação. Sabemos que Cristo Jesus veio para nos salvar. Glória a Jesus. E mediante a sua graça. Eu quero ler um texto, querido ouvinte, para meditarmos um pouco e até fazermos aqui algumas perguntas, conversar um pouco, interagir. É algo tremendo, que é uma revelação maravilhosa, que tem nos alcançado, diga mais. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Éfesos. E tem por epígrafe, ou seja, o tema, vai estar dizendo: a salvação é pela graça. Você está ouvindo, querido ouvinte, pela Rádio Barreto FM, o programa Graça e Vida. Glória a Deus. E o texto diz que a salvação é pela graça. E nós vamos ler, digamos assim, um verso-chave, que vai dizer assim, o verso de número 8. Vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou repetir, querido ouvinte, para você. Se você quiser acompanhar, ou melhor ainda, notar aí num caderninho para depois conferir. Carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 2, verso 8. Vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabendo disso, querido ouvinte, a salvação é pela graça. Eis aí uma pergunta simples, alguns devem saber, outros não. Por isso que aqui estamos, tentar explicar a palavra de Deus como ela é. Imediatamente eu já pergunto ao nosso irmão Luiz, nosso irmão Marcos Luiz: querido irmão, o que é a graça? Louvado e engrandecido seja Deus, irmão Hanoi, pelo que nós podemos compreender pelas Escrituras. O que é a graça? De um significado mais, como é que eu posso colocar, fácil e um dos primeiros significados, entendendo que isso vai mais profundamente. Graça é favor imerecido. Mas, como eu disse, à medida que a gente vai pesquisando, buscando um pouco mais, a gente vai entendendo que é muito profundo. Mas, inicialmente, assim, e é um entendimento correto, é que graça é um favor imerecido, e favor esse que vem da parte de Deus em favor e para beneficiar a humanidade
essa caída, ou seja, a humanidade pecadora. Eu acredito que inicialmente isso é a base, e como volto a dizer, amados ouvintes, pode alguém estar ouvindo que tem um conhecimento maior até do que nós, e compreendemos isso, volto a dizer, que é muito mais, mas graça, favor imerecido e favor esse vindo de Deus para a humanidade, para o homem caído, para resgatá-lo, enfim. Com certeza, irmãos. Definição essa que o irmão deu agora, muito interessante. Dentre outras, o irmão frisou aqui que é uma delas. Sabemos sim que isso é bem além do que nós possamos até compreender. Graça. Glória a Deus. Significado: favor imerecido. Ou seja, quem merece? Nesse quem merece, irmão, aí o programa tem esse objetivo a gente chama de evangelizar. E quando se vai conversar com pessoas sobre Bíblia, no sentido de estar evangelizando, as pessoas já, não sei hoje, mas era muito se ouvia se dizer assim, é o seguinte, quando eu morrer, se eu merecer, Deus faça de mim o que quiser. Essa palavra merecimento, ela ronda muito as mentes, talvez pela base religiosa que se tem, né? Então, irmão, isso abre outro leque. Diante de Deus, quem merecia ser salvo? Digamos assim, no cru da palavra, digamos, quem tem esse mérito por si, ou seja, por si próprio, pelo que ele faz ou deixa de fazer, ser merecedor de quando, como o senhor disse aí, chega alguém a falar e dizer, se eu merecer, Deus tem um lugar lá para mim. Pergunta é essa. Segundo as Escrituras, e é bom lembrar, Jesus falou que quem crê nele, como diz a Escritura, segundo as Escrituras, e quando falamos as Escrituras, aí entendamos Bíblia Sagrada, que é o livro, né? Não é um principal, é o livro do cristianismo, ou deve ser. Claro que tem muitos bons livros auxiliando a compreensão, mas o livro é a palavra, é a Bíblia, as Escrituras. Segundo ela, quem merece receber bênção de Deus qualquer, não só a salvação? Ninguém. Jesus frisa isso, irmão Hanoi, quando ele está conversando sobre, ele ensinando ainda no Sermão da Montanha, ele dizendo que nós precisamos ser tal qual Deus, que ele é bom e faz com que o seu sol e a sua chuva desça sobre justo e injusto. Ele faz com que o sol, a bênção do sol e da chuva, enfim, podemos dizer o oxigênio, ele dá ao ser humano independente de qualquer coisa, isso seja pela sua bondade. Pela sua não graça. É que o homem, isso, não é que o homem merece, não merece, cara. Pelo seu favor. De Deus, com certeza. Pelo dom, favor de Deus. Favor de Deus, dom. Não pelos nossos merecimentos. De forma alguma. A gente não vai encontrar base bíblica, pode encontrar em pensamentos humanos, mas na Escritura Sagrada não. Que é por merecimento. Falando bem cru, assim dizendo, o homem sendo ruim como é, Deus ou bom, mas pela sua graça, pela graça de Deus é que vem. Favor imerecido, pela graça do nosso Deus, o Altíssimo, ele derrama essa bênção sobre justos e injustos. Está escrito. Mesmo nós não merecendo. Favor imerecido. Isso é graça, isso é favor. É o que nós, na nossa pequena compreensão, conseguimos entender, irmão Hanoi. E podemos citar um versículo aqui rapidinho, se for possível. Isaías 43. Isaías 43, amigo ouvinte. Você pode conferir aí, como foi dito aqui, você pode anotar. Isaías 43, versículo 25. Já dá para, desde lá do Antigo Testamento, olha o que está escrito. Deus diz por Isaías 43, 25 o seguinte: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Mas ouvintes, Deus diz assim: eu mesmo. Ele mesmo é o que apaga as nossas transgressões por amor dele,
e dos nossos pecados não se lembra. Ou seja, é porque Deus decidiu amar. É de Deus, vem de Deus. Aí podemos, nos lembramos, e acredito que vem para cá, quando está escrito, já no Novo Testamento, está escrito e é muito conhecido. Alguém, os estudiosos dizem que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago. Então é Ele que faz. Né? Então, querido irmão e amados ouvintes, mediante esse texto explicado aqui pelo nosso irmão Isaías 43 e mais ainda a afirmação em João 3,16, trazendo a você a atenção nessa parte que a Escritura diz, deu. Olha só, porque Deus deu. Então, irmãos, isso se encaixa no que falamos um pouco antes, no favor de Deus. Isso. Dom, deu, né? Favor, dom, presente. Deu o seu filho por amor a nós. E como podemos estar escrito aqui, ele diz, eu mesmo é que fiz isso. Não merecemos, Não. de maneira nenhuma, mas pelo seu muito amor. Com que nos amou, diz a Bíblia. Faz lembrar, e a gente vai lembrando, Romanos 5 e 8, vamos conferir aqui. 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia vai dizer que sendo inimigos, porque o pecado gera a inimizade do homem com Deus, gera o afastamento, né? A desobediência de Adão no Éden provocou o que é considerado, e é verdade, a queda da humanidade, isto é, o afastamento, como está escrito, a destituição, a separação do homem com Deus. Que coisa maravilhosa. Procurar entender isso, enxergar isso na pessoa de Jesus. O salmista no Salmo 71, como a gente estava lendo, Senhor, eu confio em Ti, vem de Ti. Irmãos, então, olha só como a gravidade era sem Cristo, e agora com Cristo, que podemos sim intitular da graça de Deus. Ele é a graça, ele é a graça personificada em pessoa, e o verbo se fez carne. Porque na mesma carta que o irmão leu, no Romanos, agora no capítulo 6, olha o que nós merecíamos pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Segundo a Escritura, olha o que eu e você, irmãos, a humanidade merecia se sem Jesus. Sem então. Cristo Jesus. Sem a graça. Isso. Vai dizer aqui, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas olha como a coisa muda. Olha como a graça de Deus entra aí agora. Mas o dom gratuito de Deus, é de Deus, não é do homem. Deus é a vida eterna. E olha em quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aqui, não tem. Está aí, é isso. É merecimento humano, salvação? Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, querido. Está escrito. É porque Ele quer nos salvar. Está escrito, o apóstolo Paulo escreve a um jovem pastor, Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 4. Ele vai dizer, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E olha o favor de Deus, que quer? Que todos os homens venham ao pleno conhecimento, se salvem da verdade e se salvem. Isso. É maravilhoso. Queridos ouvintes, a gente sabe também pela própria Escritura que, como é que eu posso dizer aqui? Jesus disse assim, ninguém vem a mim se o Pai, meu Pai não
certo. Então a gente vai começar a compreender que só se entende isso por revelação de Deus, irmão Hanoi. Não é questão de ser menos ou mais que alguém, não. É como Jesus colocou. Uma vez ele disse, ele orou agradecendo a Deus, disse: Pai, eu te dou graças, né, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendido e as revelaste. Ó. Ele agradece a Deus. Eu estava lendo ainda há pouco, Jesus dizendo assim: as ovelhas que eu tenho foi meu Pai que me deu e estão na mão dele. Algo tremendo. É algo que, aos olhos humanos, é loucura, sim. Loucura e escândalo. Sim. Está escrito também. É verdade. Mas também está escrito: é poder de Deus para salvar. E salvar, querido ouvinte, tudo que crê. Todo aquele que crê verdadeiramente, como já foi frisado, como diz a Escritura. O mais lindo é isso. Queridos ouvintes, nós já estamos... Eu pensei, que começou um tanto cedo, já falta 5 minutos para terminar. Olha, queridos ouvintes, as palavras ditas por Jesus, segundo a palavra, segundo as Escrituras, capítulo 5 de João. Em cima disso, irmão Hanoi, a pergunta para concluir é: e o que fazer para receber tão benefício? Tão grande benefício? Aí as palavras ditas por Jesus, segundo a narrativa sagrada, João 5:25, vai dizer: em verdade vos digo, 24 a referência, isso. João 5:24, que quem ouve a minha palavra, isto é, Jesus falando, então, quem ouve a palavra de Jesus, isso, e crê naquele que me enviou, quem enviou Jesus? Deus, o Pai, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, diz lá no capítulo 3 do mesmo livro aqui, não, é tremendo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa tremenda. Não? Então aqui, capítulo 5 de João 5:24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, isto é, Jesus falando, quem ouve a sua palavra, o que você está ouvindo, e crê naquele que o enviou, aí ele diz, tem a vida eterna, vírgula, e não entrará, futuro, né, em condenação. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, disse Jesus. Então, o que fazer para receber, segundo a Bíblia? É crer, queridos. Crer. E é isso que Paulo e Silas dizem em resposta quando o homem pergunta: Senhores, o que é que eu faço para me salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo dele. Irmãos e queridos ouvintes, é lindo saber que Deus não deixou o homem lançado à sua própria sorte, ou seja, de maneira que se fosse por ele mesmo, de maneira nenhuma ele conseguiria. O salmista diz que nem se ele achasse todos os seus bens, ou seja, fazendas, o que fosse, ele poderia pagar o valor, o preço da sua alma. Mas por Deus nos amar tanto, pelo seu infinito amor, Ele derramou sobre nós a graça, o favor. E como já foi dito pelo nosso irmão Marcos Luiz, e é o significado, e sabemos que vai mais além também, mas mais exemplificado é que é favor imerecido. Eu não mereço, o irmão Marcos Luiz não merece, ninguém merece, nenhum ser humano. Mas podemos obter. E já foi dito como. O interessante é que eu não mereço, mas preciso. E Deus é bom em dar. De graça. É dom de Deus. É favor de Deus. Não pelas minhas obras, por eu ser bom ou mal. De maneira nenhuma. Mas pelo seu amor. Pela sua misericórdia. Eu sei que já estamos terminando, irmão Hanoi, e o relógio já está nos mostrando. Mas, queridos ouvintes, eu faria a pergunta a todos.
Essa questão, porque o homem, ele é tendencioso, ele quer fazer algo para ter a salvação e até ensinar isso aos outros. Né? Mas a pergunta que eu quero colocar é do fato bíblico. Ouvintes, o que o homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus fez para obter a salvação? Me diga aí. Ele falou apenas: Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Assim o homem falou a Cristo Jesus. E eu creio que isso não é desconhecido de quem está no louvor. Entendo eu, reconhecendo sim quem estava ao seu lado. Com Mesmo, e é certeza. interessante notar que ele blasfemou de Jesus minutos antes, momentos, pouquinhas coisas. Os dois blasfemavam, porém houve um reconhecimento e ele faz essa pergunta. Ou melhor, ele faz esse pedido, né? E o apóstolo da graça, podemos dizer assim, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, conhecido como muitos como São Paulo, ele escrevendo a Tito, capítulo 2, e verso 11, é lindo isso, gosto muito. Tá a gente tem colocado umas fotos do programa. Vai dizer, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, trazendo a coisa mais preciosa que o homem pode ter, trazendo a coisa que eu e você mais precisamos. E o interessante, irmão, isso aqui é de graça. Jesus. É verdade. É pelo seu favor. Queridos ouvintes, estamos assim concluindo o nosso momento de reflexão e queremos agradecer a participação do nosso irmão Hanoi nesta noite. E sem sombra de dúvida, amados ouvintes e irmão Hanoi, são coisas que quando a gente começa a falar, vem, a Bíblia é maravilhosa e a gente para porque tem que parar, né? Mas é maravilhoso. O resumo dessa reflexão, queridos ouvintes, é que você não merece ser salvo, assim como eu não mereço ser salvo. Mas somos e podemos ser salvos porque Deus é amor, porque Deus é bom, porque Ele derramou da sua graça salvadora, né? Trazendo salvação a todos nós. O que é Deus que quer nos salvar. Que você creia na palavra, que você creia na palavra de Deus é a nossa vontade. Para concluir... Vou só frisar, querido ouvinte, o que eu já falei. Aleluia. A graça é, como já foi dito, o favor imerecido de Deus, personificado em Cristo Jesus. Jesus é a graça de Deus. Para fim de que, uma vez que o homem crê nele, é salvo. Querido ouvinte, não merecemos, mas precisamos. Que o Espírito Santo de Deus te revele esta verdade. Que você venha crer no Senhor Jesus para ser salvo, mediante a graça de Deus. Amém.